Olá, eu sou Nelson Tavares e hoje a gente vai falar da história de uma pessoa que precisa prover, educar e sustentar 5 filhos. Nada fácil, né? Então, quem sabe você não se identifica com essa história? A gente quer ajudar você a reconstruir as suas emoções. Então vamos nessa? Eu, você, Joana de Ângeles e doutora Nise da Silveira fazer um verdadeiro mergulho interior numa jornada de autoconhecimento? Pois então, a gente quer te convidar para que você traga a tua história. Com certeza você tem muita coisa interessante para contar e algumas dificuldades ou desafios ainda para serem enfrentados. E que tal você contar para a gente com detalhes tudo o que está acontecendo? Mas precisa ter detalhes, tá? Para que a gente possa explorar todos os aspectos psicológicos de tudo aquilo que você está vivendo e a gente possa fazer aqui uma abordagem que ajude você, mas também a todo mundo que está assistindo. Então, está feito o convite. Manda para a gente a tua história pelo número de WhatsApp que está aqui aparecendo para vocês. E não esqueça, se você perdeu algum programa anterior aqui na TV Mundo Maior, você pode acessar lá no playlist do Seja Barra no YouTube todos os programas. Gente, tem muita coisa interessante lá para você ver. Com certeza você vai gostar. A gente te aguarda. Filho para criar, conta para pagar, rotina de casa para poder resolver. Olha, os desafios de uma dona de casa e mãe são realmente muito grandes. E hoje a gente tem uma mãe que pede ajuda por conta de um dos seus filhos. Então é um pouco diferente do que a gente está habituado, porque é uma pessoa contando a história da outra. Agora, o que não muda é que a gente sempre traz aqui para vocês um especialista, alguém que conhece do assunto de que a gente está falando, que tem experiência, que conhece doutrina espírita. Então, hoje não é diferente. E olha, a pessoa que a gente trouxe é uma pessoa assim que está no meu coração, que é muito querida, instrutora do Seja Barra, terapeuta com formação junguiana. E olha, vou confessar, é uma pessoa assim que eu gosto fácil, porque ela é uma pessoa querida. Assim, acho que não tem quem discorde disso. Seja muito bem-vinda, Jane Oh, Angelice. querido, obrigada por esse carinho. É sempre tão bom estar aqui, uma oportunidade que nós temos, não é? De falarmos de histórias que chegam até nós, que no fundo falam de nós também, É. porque a história do outro também é a nossa história de alguma maneira, né? A Jane é aquela pessoa para quem eu ligo para poder bater papo, sabe? Assim, vai bater papo. A gente só tem um problema de fuso horário, né, Jane? Total. Que dá assim umas 11 da noite, eu digo, eu queria tanto conversar com a Jane, a gente tá querendo conversar com um travesseiro. Mas fora isso, é a pessoa assim com que eu gosto de conversar. Exatamente, ao mesmo tempo eu gostaria, puxa, são 7h30 da manhã, gostaria tanto de poder falar com o Nelson Não vai agora, rolar, mas não vou dar uma de despertador, não vai dar não vai certo. rolar, não vai. Vamos falar da história então da Joaquina? Vamos lá. Então, quem mandou pra gente a história foi a Joaquina, ela é mãe do Tomé Aparício. O Tomé tem 18 anos, mas ele não é o único filho da Joaquina, não. Ela tem 4 filhos. Na verdade, tem ele mais 4. E na casa da Joaquina, todo mundo tem ali uma tarefa. A filha de 16 anos é quem cuida da casa, enquanto a mãe trabalha. A mãe tem 2 empregos para poder dar conta, né, de cuidar sozinha de todos esses filhos. Então, a filha de 16 anos é quem lava, passa, arruma, cozinha e cuida dos irmãos menores. O José Aparício, como é que eu digo isso para vocês? Ele largou a escola, porque disse que começou a ir no presencial, agora nessa transição, e que ele não consegue largar o telefone porque ele não entende, já que tudo hoje pela internet, por que ele não pode deixar o telefone, por que ele tem que deixar o telefone enquanto está assistindo às aulas, que essa implicância dos professores não tem cabimento, então ele deu um tempo e largou a escola. Bom, as irmãs do Aparício são menores que eles, né? Aliás, a irmã de 16 é que tem essa tarefa de cuidar das crianças.
E ele agora tem uma meta de vida, que a mãe dele conta. Ele está fazendo 18, quer tirar a carteira e quer ter uma moto. Ele tem o hábito de acordar ali pelo meio-dia e não está estudando nem trabalhando, não demonstra dentro de casa qualquer interesse por colaborar com a rotina doméstica, com a questão dos gastos, também não investe no estudo. Isso está afligindo a mãe dele, a Joaquina, que entrou em contato com a gente. Eu acho que esse cenário já dá para a gente começar a conversar o básico para poder ajudá-los, né, não, Jane? Sim, Nelson, tem tanta coisa importante nessa história, porque os jovens, de uma maneira hoje recorrente, estão completamente envolvidos por essa questão da tecnologia. Aliás, esse é um apelo, é mais que um apelo, me parece. É uma sedução que existe em torno do adolescente e hoje parece que as fases elas se prolongam, né? Então ele é um menino, um jovem de 18 anos, mas ainda com uma postura adolescente, conforme nós temos observado com uma imaturidade, ou seja, com um comportamento e uma atitude que já não seriam condizente com essa idade. E essa mãe é uma mãe também que reproduz o modelo de tantas outras Sim, que nós temos hoje no nosso meio, né? Uma mãe que, pelo relato, trabalha e cuida de uma família sozinha, ou seja, sim. pelo relato Prover uma família com 2 empregos, né? a gente entende que ela está sozinha nesse cuidado e nessa responsabilidade do provisionamento, de tudo que precisa acontecer para esses filhos. Um número razoável, ou seja, ela foi tendo filhos menores e essa irmã ou essa filha ainda mais jovem que o Aparício, né? De 16 anos, com uma responsabilidade dobrada, porque nem sei se dobrada, é multiplicada, Sim, porque ela não está nem vivendo. Em contrapartida, sim. enquanto o jovem Aparício entende que tudo está à disposição dele e não precisa fazer nada pela vida, a outra jovem, irmã dele, faz tudo para todo mundo. Absorve tudo da família inteira, né? Para que a mãe Absorve possa cumprir lá o seu papel. absorve tudo da família Perfeito. inteira. Essa jovem deixa de viver a idade, né, a fase da adolescência, porque ela está vivendo cuidados de uma vida adulta. Sim, Cuida dos afazeres domésticos, cuida das crianças. sim, Não, a gente não tem informação se essa jovem mantém os estudos, sim. mas se por algum motivo ela deixou um pouco de lado, motivos ela tem. É. Por outro lado, o jovem Aparício está fazendo uma escolha que não nos parece pautada por motivos Muito eh, nobres, né? nobres. Olha, perfeito o panorama que a Jane trouxe aqui para gente. Vamos dividir essa conversa em algumas etapas. Queria começar com você discutindo essa que é uma questão de todas as classes sociais, que é o desafio dos pais em lidar com os limites da tecnologia. Acho que isso é um disparador para a conversa. Jane, eu já tive várias fases lá em casa. Eu tive a fase do não usa celular enquanto está à mesa, não isso, não aquilo. Hoje eu tenho muito mais uma proposta assim de liberdade vigiada, com alguns limites, mas não ser tão intenso, porque senão também a gente briga e discute o tempo inteiro, não é por aí, né? Como é que você vê essa questão? Há que considerar a idade, não é, Nelson? Sim, Cada idade vai exigir daquele que cuida da criança, que é responsável pela educação da criança, um tipo de comportamento e de limites em torno dessa questão. Quanto mais novo, maior o cuidado. Conforme a idade vai passando, eles passam da pré-adolescência para a adolescência, esses limites, eles vão ficando menores. Por outro lado,
Com uma mãe tão ausente, Uhum. como é que ela define limites e ao mesmo tempo consegue Porque não adianta vigiar, né? estabelecer os limites, porque ela depois não vai conseguir fazer a Hum, vigilância, a Ex operacionalização disso, né. exatamente. E se ela deixar mais essa responsabilidade com a Não filha de dá. 16 E botar anos, uma menina de 16 para fiscalizar um rapaz de 18 não vai dar certo. além dela não dar conta de mais uma tarefa, pode estabelecer na relação desses 2 irmãos um conflito Sim, por uma transferência de uma tensão que não é responsabilidade. responsabilidade da menina. Agora, Exatamente. Jane, eu não sei, a minha opinião é uma, né, eu queria ouvir você. Não dá para esta mãe dizer para esse filho que ainda tem 18 anos que ele não podia ter saído da escola? Totalmente. Eu gosto de dizer uma coisa que, assim, pode parecer meio ditador, para quem ouve, mas eu na minha casa a gente gostava de dizer: "Minha casa, minhas regras". Né? Não é Porque porque assim, desculpe te cortar, não, existe alguma coisa, trazendo uma similaridade para as regras, que são estabelecidas na sociedade, então a gente tem uma Constituição que a gente poderia dizer que é a lei básica, né, que abrange todas as outras, e aí vamos tendo ramificações estaduais, municipais, sim, e a gente vai trabalhando dessa cada forma. coisa tem o seu lugar. Exatamente. Então, há coisas que você pode, eu acho, não pode só, deve negociar. Pode ser negociado. Sim, E tem coisas que dizem isso não dá para negociar, não dá é para como é o que eu estou não determinando, dá para faça desse jeito. negociar. Exato. Jane, a gente percebe que alguns pais têm medo de estabelecer limites. Mas é curioso que aqui com o trabalho na evangelização, durante muito tempo a gente, né, trabalhava É, com os pais, você também, a gente dividiu isso. A gente percebe que a visão dos pais é distorcida em relação ao que os filhos querem. Os filhos, em geral, gostam de receber limites. Não é a imposição, porque alguns pais têm dificuldade de como fazer isso, né? Isso é outra coisa. Mas os porque não é filhos simples mesmo, não é né, Nelson? fácil, Não não é é fácil. simples. Mas os filhos gostam de ter limites. A fala deles é da maneira como os pais fazem isso. Não sei se eu estou Ex- errado, mas a minha percepção é essa. exatamente. E eu entendo também que o mundo hoje traz muito mais dificuldades. Eu vejo mesmo isso. Se traz dificuldades por conta da velocidade, da agilidade, de pai e mãe, quando isso acontece, que estão fora por conta de um trabalho, jornada excessiva, existe também, por outro lado, permissividade. Sim. Pelo menos é o que parece. E aí as questões chegam para nós. Ou seja, a gente já ouviu falar, tem um palestrante, querido amigo nosso, que é o Rossandro Klinger, que ele fala disso com muita propriedade. Perfeito. Eu gosto muito quando ele fala. Houve um tempo que pai e mãe não estavam preocupados se seriam aceitos ou amados, Perfeito. porque a gente não, ainda que a gente queira ser muito amigo, e a gente deve ser amigo, existe um papel a ser desempenhado ali, que é o do pai, que é o da mãe. Pai e mãe têm responsabilidade sobre a educação. E educação é também dizer não. Sim. É Perfeito. difícil dizer não, porque a depender do temperamento da criança que a gente vai já observando desde a idadezinha mais nova, ele vai insistir, a criança vai espernear, ela vai querer fazer valer a vontade dela. E dizer não tem que ter persistência de pai e mãe. Quando eu digo não, é não. Mas se eu disser não agora e a criança espernear e ela continuar naquela insistência e você abrir mão, como estão nascendo seres inteligentes nesse momento, não é, Nelson? Eles sabem exatamente como manipular, como encontrar a saída para obter aquilo que eles Já que você precisam. está falando disso, Jane, uma coisa me ocorreu, é só uma hipótese. O nosso José Tomé Aparício tem 18 anos, ele é o primogênito. Sim, E apesar de a irmã mais nova que ele ter 16 anos, pode ser que o Tomé ocupe esse espaço em que as mulheres da vida dele meio que o protejam de ele
ter que assumir responsabilidades. Pode ser isso que está... Pode ser isso. E aí, nessa hora que nós tanto conversamos sobre a questão do comportamento do homem, que ainda não tem um olhar tão inclusivo e tão compreensivo para o papel da mulher, desse feminino que briga, que luta para ocupar seu próprio espaço, essas mulheres muitas vezes contribuem para que os meninos continuem crescendo nesse espaço onde ele entende que precisa apenas ser servido. As mulheres estão aqui para me servir, mas muitas vezes somos nós mesmas, as mulheres, que favorecemos esse tipo de valor equivocado. E aí ele está com 18 anos, está entendendo que a mãe trabalha para dar o sustento, porque vejam, ele está com 18 anos esperando uma motocicleta, Uhum. que não será fruto do seu esforço, Aham. mas do esforço de uma mãe que trabalha sem parar para dar sustento, do esforço de uma irmã que trabalha sem parar para que essa mãe possa trabalhar. E aí ele está esperando. E o que ele vai fazer com essa motocicleta? Numa atitude imatura, infantil, ele pensa, eu vou ficar para lá e para cá e não vou, vai ser muito bom. Ou seja, a vida não é só prazer, não é? Jane, com certeza. A gente sabe que essas questões são fruto de personalidade, né? Como terapeuta junguiana, você deve receber muitas pessoas que discutem tendências e tal, mas nós, como espíritas, sabemos também que além da personalidade, de como a pessoa construiu ao longo desta vida, né? Como é que esse ego trabalhou todas essas questões, esses múltiplos fatores, tem a questão da reencarnação. Então, há tendências que a gente traz. Tanto que já aos 16 anos essa menina assumiu, tomou a dianteira, porque às vezes a gente vê isso, nem sempre é alguém diz, fulana, você vai fazer. A pessoa toma a dianteira e ela começa a fazer, ela pega para fazer, porque é uma iniciativa de algo que ela traz já dentro dela. Assim, também existe a tendência para as pessoas que vão permitindo que outras façam as coisas por si mesmas. Mas tem um aspecto ruim disso, sabe, Jane, que eu queria discutir, que o Tomé ainda não visualizou, mas que a gente vê isso desenrolando. Vai chegar um momento que ele vai ter um chamado interior por mais autonomia. E como as pessoas estão tão acostumadas a tomar conta da vida dele, de fazer por ele, ele não vai ter essa autonomia do jeito que ele quer. É o preço que ele está pagando pela omissão dele agora. Isso é um caminho para despertar o jovem, porque o jovem quer se empoderar da própria realidade, escolher o que ele vai fazer. Será que é um elemento provocador no processo terapêutico? Pode ser. Como você falou da nossa doutrina, Joana fala para nós que no desenvolvimento da personalidade, desse espírito que nós somos, nós trazemos, e a criança, como ela não tem, ela, ou por outro lado, ela tem uma biografia própria, ela já tem as suas próprias tendências e vai mostrando. E aí a responsabilidade dos pais é ir observando quais são as tendências dessa criança, de maneira que possa conduzi-la para um aprendizado, que afinal é esse o nosso objetivo, o despertamento que nós viemos buscar na existência por meio do aprendizado que a vida traz. Então, a responsabilidade de quem educa é muito grande. E quando nós, como pais, favorecemos essa falta de autonomia, esta dependência que vai sendo criada, dependência financeira, dependência afetiva, dependência do outro sempre para que as coisas aconteçam, isso vai se tornar uma dificuldade real no futuro. Porque quando eu cresço acostumada a ser servido, como é que em algum momento eu vou entender que também preciso servir? E às vezes o empoderamento do jovem se dá desta forma equivocada. Ou seja, ele quer ter um poder que não foi conquistado,
ou seja, foi dado por outro, Uhum. mas ele entende que aquele poder é dele. Porque imagina como esse jovem vai se sentir empoderado quando ele estiver numa motocicleta. Sim. Aliás, por todas as razões, esse é um risco iminente, né? Alguém com um perfil de menos responsabilidade, conduzir uma motocicleta logo aos 18 anos sem esse preparo, eu particularmente é uma coisa que eu não faria com filho. Exatamente. Eu também não Então a faria. gente já está deixando uma dica aí para você, Joaquina, não é hora de dar a motocicleta para esse menino. Exatamente. Tem uma outra questão que eu acho importante ficar atento. Por que esse menino abandonou o estudo? Alguém que quer ter autonomia no futuro vai precisar ter instrumentos, vai precisar se instrumentalizar para esse tipo de autonomia. O estudo ainda é o grande Sem instrumento da dúvida. autonomia. E ele não só abandonou os estudos, como ele traz também uma colocação, uma queixa, né, no relato dessa mãe, de que os professores implicavam pelo uso do celular dentro das aulas. Qual é a argumentação? Mas, afinal, a gente não tem que saber tudo o que está acontecendo ao nosso redor? Nós não temos que ficar inteirados de tudo? Então, nesse momento, esse jovem mostra claramente: não há limites, ele não consegue atender aquilo que é ordenado, porque a gente não vive sem ordens, ordem no sentido de organização. Um professor está na sala de aula, o mínimo que ele quer é que aquela turma dê atenção ao que ele está falando. Todos nós hoje temos e usamos celulares. Sim. Todos nós hoje sabemos como ele pode, como ele tem a capacidade, ou seja, a gente dá a ele essa capacidade de nos capturar, É. não é? Agora, Jane, como a gente não tem muito tempo, infelizmente, que eu gostaria que a gente duplicasse, triplicasse esse tempo, né? Queria falar um pouco da irmã dele. Apesar de a Joaquina pedir ajuda para o Tomé, para o filho mais velho de 18, isso demonstra que ela está preocupada com o filho. Por Sim, conta da ausência na escola, por conta, né, da necessidade que ele tem de ter uma moto. Mas isso é muito comum. Os filhos que são responsáveis, que adotam uma cultura mais adulta, uma conduta mais amadurecida, em geral eles não geram preocupação nos pais. Mas esta menina talvez esteja precisando de auxílio emocional e familiar tanto quanto o próprio Tomé. Porque tudo bem, ser responsável é ótimo, mas isso traz efeitos colaterais quando vem numa idade ainda tão tenra, né? E em especial quando ela passa a assumir um papel que vai repercutir depois na sua vida adulta, nos seus relacionamentos. Tem algumas questões aí também, né? com certeza. Por quê? O que essa jovem está fazendo, essa adolescente? Abrindo mão desta fase. A gente não sabe desde quando. Porque como ela tem irmãos menores, ela agora está com 16 anos. Mas desde quando ela assumiu essa Sim, responsabilidade? Desde quando ela deixou de ser criança para ser uma adulta e poder cuidar de todos os afazeres que seriam de uma pessoa adulta? É claro que a colaboração é uma coisa fundamental. importante e fundamental, principalmente no caso da dona Joaquina, da Joaquina, Sim, que está muito ausente, dando conta da sobrevivência e da subsistência sim, familiar. Mas tudo tem um preço e sim. tudo tem dois lados. Alguém que, de uma certa forma, está abrindo mão da própria vida, em algum momento vai cobrar a vida de alguém. É. Eu só Eu, queria complementar o aham, seguinte: o relato é omisso nesse sentido. A gente não sabe como essa jovem lida com essa experiência. tá, A gente só sabe que ela vive. sim, Como ela lida, se ela reclama, se ela está feliz, se ela entende todo esse processo, a gente não tem essa informação. Independentemente disso, há que ter um olhar também para esta jovem. Porque talvez o que nos parece,
pode estar acontecendo. Eu não preciso olhar para ela, porque ela faz tudo o que eu preciso que ela faça. Sim. O que eu estou dizendo não gera preocupação na mãe, porque aparentemente ela está assumindo uma responsabilidade, isso é bom. Mas a gente não olha, às vezes, para a repercussão disso, né? Jane, eu costumo dizer que tudo tem a sua hora. Quer dizer, não é que tem uma hora exata, porque cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, mas tudo tem uma hora mais ou menos adequada para acontecer, e se não acontece ali, isso depois vem com alguns efeitos colaterais lá na frente. Vou confessar, meu filho, quando tinha uns 14, queria porque queria pintar o cabelo de verde. Eu disse, deixa pintar. Falei para ele, olha, vai ficar horroroso, tá? Não vou negar, vai ficar horroroso, mas deixa pintar. Porque o momento de a gente fazer essas extravagâncias, que não tem repercussão na saúde, que não gera nenhum problema grave, é ali na cidade mesmo. Imagina se ele vai fazer isso com 20, com 30. Com 20 até não, mas assim... E, gente, não é que tem problema de ter cabelo verde ou cabelo vermelho, mas eu digo assim, é muito melhor você viver essas experiências na adolescência e até decidir, olha, é isso que eu quero para minha vida inteira. Eu vou ficar com o meu cabelo de uma cor diferente, ponto. Ou dizer, não, não cabe. Porque quando a gente vai fazer tardiamente, os desafios são maiores, né? Exatamente. E aí a gente percebe que muitas vezes, você me lembrou um atendimento que eu fiz, uma época de uma jovem que não era tão jovem, já passava dos 20 anos, e usava o cabelo verde. Uhum. E uma vez na sessão, a gente conversando, por que os seus cabelos são verdes? Nós moramos aqui na Barra da Tijuca, nossa casa é na Barra da Tijuca, e ela disse assim, eu detesto esse padrão loira, mechada, que é recorrente das mulheres da Barra da Tijuca. Uhum. Então ela trazia, apesar de já passar dos 20 anos, trazia nela um aspecto da rebeldia de ser diferente. Eu não quero ser igual a todo mundo. Sim. E o fato de não querer ser igual a todo mundo, uma das coisas que fez ela se tornar diferente ou se sentir diferente foi tingir o cabelo. Já tingiu de vermelho, tingiu de outras cores. Quando eu a conheci, era verde. Eu me lembrei porque você falou de verde, Uhum. era verde. Enfim, e já passava dos 20. O fato é, exatamente como você disse, não importa a cor do cabelo que eu uso, importa é o que está por trás do uso desse cabelo. Quando está nessa fase que eu quero ser diferente, eu quero quebrar as regras, eu não quero ser a todo mundo. Se você me diz que eu tenho que meu cabelo tem que ser curtinho, castanho, eu não posso fazer nada, é tudo isso que eu não quero fazer. Então, eu vou me tatuar, eu vou colocar um piercing. Ok, é uma escolha dentro dos limites e da idade que vai acontecer. Papel de pai e mãe, você sabe o que pode trazer de consequência? É. Não é? Qual é a consequência? Está a fim de arcar com isso? Vai arcar com as consequências? A tatuagem que você está colocando no corpo está em qual parte do seu corpo? Isso pode Sim. ser um impedimento no futuro? Você não sabe muito bem ainda qual caminho você vai trilhar, porque nessa idade não dá, né, Nelson? Sim. As coisas mudam tanto e hoje, então, numa velocidade enorme, ninguém sabe exatamente o que vai fazer no futuro. Vai assumir os riscos e as consequências das escolhas. Porque fato é, qualquer escolha que o filho faça, ainda que o caminho seja dele, repercute na família e nos pais. Não tem como ser Sim. diferente. E a gente tem um núcleo familiar com uma situação meio difícil, porque ainda que esta mãe identifique tudo isso, a única solução para ela estar mais presente e mudar essa realidade sem transferir responsabilidades para os filhos seria deixar de prover a subsistência desse núcleo familiar, o que não dá para fazer. Exatamente. Né? Então são escolhas assim muito difíceis de serem realizadas. Mas todo pai, toda mãe, provedor que trabalha pra caramba, tem alguns momentos de intimidade. No final do dia, no final de semana, no período de férias. E eu sempre defendi, não sei se você concorda comigo, que às vezes não é tanto uma questão do quanto tempo eu fico com os filhos, mas que dentro do dia, se eu tiver meia hora de qualidade com esses filhos, isso compensa, não resolve, mas compensa muito as coisas. Não sei se você discorda.
E se você concorda com isso, como essa mãe, essa, né, pessoa que entrou em contato com a gente, a Joaquina, o que ela pode fazer para poder compensar isso? Eu entendo que também acontece de forma recorrente, Nelson. Ainda que essa mãe tenha todas essas obrigações e todas essas responsabilidades, de maneira geral isso acontece mais com a mãe, ela vive uma consciência de culpa. Sim, E comuníssimo isso, né? muito. E a consciência de culpa diante do afastamento, porque a gente pode considerar que essa mãe, quando jovem, não projetou a vida que ela tem Uhum. hoje. Certamente ela não escolheu viver isso, Ela, quer né? dizer, ela até escolheu viver, mas não foi o que ela tinha como fantasia, isso que eu quero Sim, dizer. com as nossas atitudes acaba sendo a nossa As escolha, nossas né? Mas não escolhas, foi o que exatamente. ela Mas provavelmente planejou. exato, a fantasia de como seria a vida de casada, com filhos, e tudo que ela certamente abre mão, porque não tem jeito, ela precisa abrir mão, ainda que seja de forma inconsciente, existe nela uma consciência de culpa. E a depender de como tudo foi construído nessa mulher, ela considera que o que a menina está fazendo, é papel de mulher. E, por outro lado, ela, de alguma forma, acha que tem que compensar o menino pela própria ausência. Ele pode ser que isso esteja ocorrendo, porque é muito comum que ocorra. Eu permito, eu concedo, porque eu não estou próxima. Sim. Eu não estou ali para ajudar em todos os momentos. Eu não estou ali para trazer para ele aquilo que ele precisa ou atender a essa necessidade. Ele compensa pela permissividade também, né? E aí, inconscientemente, ela diz sim. E talvez, se dando conta desse momento, ela está pedindo ajuda. Sim. Porque chega uma hora que também para essa mãe vai chegar um chamado. O que eu faço? O contato dela tem a ver com essa percepção, tem né? a ver com essa percepção de que alguma coisa não está caminhando do jeito que deveria caminhar. Um jovem que é o mais velho, que tem 18 anos, que abandonou a escola, que dorme até tarde, que também é recorrente. A gente encontra muito jovens que entram pela madrugada presos, né, capturados por aquilo que está sendo trazido no celular, porque vejam, a depender de como, daquilo que se acessa, até as séries hoje são vistas no Sim. celular. Então tem as redes sociais, tem as séries, tem os jogos, que são também uma sedução enorme, Sim, os jogos, e aí ele começa... relata que gosta de jogar. Então, tem os jogos, e aquilo vai absorvendo, e aí vai dormir mesmo de madrugada. Quem dorme de madrugada, se não tiver nenhum controle, nenhuma responsabilidade, nenhum tipo de limite ou motivação que o leve a acordar, vai sair da cama ao meio-dia. Doutora Anise fala dos adolescentes, né, no livro. Fala. Até quando a gente pode esperar que alguém, ainda com as suas características, tenha condutas ainda de um adolescente? Porque essa é uma discussão meio difícil hoje, na psicologia, pois né? hoje isso se alarga tanto. E essa é a questão do adolescente, porque a gente encontra hoje pessoas jovens, que já não são tão jovens, imagina que passam até dos 30 anos, ainda nessa postura de adolescente. De um adolescente se postergando, né? Se postergando totalmente. Mas como é que é engraçado? Hoje as pessoas saem de casa com 40, 45 anos, né? Nossa, antigamente assim, começou a trabalhar, a pessoa já... O povo bota pra casar, Mas você vê... A gente sai de um extremo pro outro. Mas você vê, Nelson, que isso é muito da nossa cultura. Porque se a gente for olhar, e aí também é a questão do equilíbrio, onde está o prato da balança pesando. Na nossa cultura, a gente coloca muito embaixo da asa, de alguma maneira, e isso vai se prolongando.
Mas se a gente olha na cultura europeia e americana, É. fez 18 anos, meu filho, Faculdade, vai para a faculdade, já começa a se virar, toma seu exatamente. rumo e se vira. Aí o que acontece também, na maioria dos casos, existe uma perda de vínculo, os idosos vão ficando idosos abandonados, tudo tem dois lados. É só para a gente saber que nós todos, em qualquer lugar deste planeta, estamos em busca desse equilíbrio. Com certeza. Tem toda a razão. Bom, vocês sabem que o tempo é uma coisa implacável. Eu, assim, imaginei ainda discutir 1,5 milhão de coisas com você, mas quando a gente começa a conversar, não sei, a coisa flui de um jeito. Esse relógio deles aqui deve estar errado. Acho que a gente deve ter no É mínimo verdade. triplo do tempo, né? Deve ter. Tem? Nada, menina, é isso mesmo, é que a gente gosta de conversar. Mas, Jane, tem uma última questão, acho importante, que a gente precisa ajudar a Joaquina. Sim, Do ponto de vista social, não tem muito o que mexer nisso, né? A não gente há. falou. É. Do ponto de vista emocional, depende muito de como a pessoa vai processar tudo isso. Mas uma coisa que eu sempre falo para pai e mãe, encaminhamento e formação religiosa para essas crianças, para fortalecê-los até, porque eles têm uma vida diversa, né? Não se fala de pai, assim, eu senti falta de assim, e A tem gente pai, falou. não tem pai. O simples fato, na minha opinião, de a Joaquina não ter narrado a existência de um pai é porque ela não conta com ele. É, Havendo ou não havendo, ela é. não conta com ele, né? Ah, Como é que você vê isso, Jane? Como é que ela pode introduzir uma formação religiosa? É fácil, não é fácil? Força, não força? Com essa idade, 18, 16 e os outros menores. com um jovem de 18 anos, você já não consegue impor algumas coisas. A gente tem uma frase muito conhecida na nossa doutrina, que o discurso convence, mas é o exemplo que arrasta. Perfeito. Então, se essa mãe não tem uma prática, é difícil que ela dê o exemplo e diga para esse filho que a prática religiosa é um valor importante. Sim. Por outro lado, os menores podem aprender, ainda há tempo de aprender diferente. E não quer dizer que esteja perdido para o de 18, você só não consegue ter a Impor mesma agora, né? energia, É. não é? Assim, os pequenos você pega pela mão e leva de uma forma que a gente pode chamar de impositiva, mas eu diria que é só Feita com enérgica. carinho, né? Dá para ser Enérgica, absolutamente não natural. prescindir da mesma maneira que a gente acha importante. A É, gente sempre recomenda, não é importante a gente dizer, quer dizer, a gente não considera importante dizer para os filhos, você precisa ir à escola, é, você não pode faltar à escola. sim. Se a criança tem uma atividade extra, você não pode faltar à prática do jogo, um balé, alguma outra prática extra que a criança realize. A gente está assim, se você não pode faltar, você precisa ser disciplinado. E por que a gente muitas vezes não tem disciplina com as nossas crianças em relação à prática religiosa? Porque muitas vezes a gente não tem essa disciplina com a gente mesmo. Agora é fundamental. A religião, seja qual for, e a gente tem aprendido isso, ela dá alicerce para a vida. Ela traz para a nossa existência possibilidades de entendimento dos próprios processos que nós iremos viver ao longo da vida inteira. A existência está propondo todo o tempo experiências várias, propondo experiências na dimensão profissional, na dimensão familiar, na dimensão pessoal, seja qual for a dimensão e o aspecto que você vai olhar na vida, ela traz experiências, ela traz propostas de aprendizado, nem sempre de forma suave. A prática religiosa nos ajuda, né? Com certeza. E o fato de a gente não precisar ter momentos simbólicos para falar de religião, né? Fazer isso no dia a dia de uma maneira muito natural, palatável. É Mas o nosso tempo verdade. acabou. Mas já, Já você tem acabou. certeza? Infelizmente. Mesmo? Olha, eu quero dizer que foi uma alegria te receber aqui, né? O Reconstruindo é um espaço assim de ajuda, de auxílio. Isso é trabalho também, né? No campo da doutrina espírita. Então, receber você aqui com a sua formação, com os cursos que você dá lá no Seja Barra,
É uma alegria enorme ter você aqui. Você volta quantas vezes você quiser. Então, a gente precisa fechar dizendo o seguinte, numa só palavra, que emoção, que sentimento. Vamos pegar o Tomé, tá? Porque como tem, né, várias pessoas É, aí, o Tomé Aparício precisa trabalhar para poder reconstruir as suas emoções. então, Nelson, eu entendo que nessa história toda, no Aparício, no Tomé Aparício, aparece uma emoção que é comum a todos nós, é um aprendizado, mas é lidar com o egoísmo. É este centramento que hoje existe só nele. Existe o mundo ao seu redor, que nesse momento é o da própria família, que apenas está servindo, está fazendo o papel de servidor. Então, egoísmo, este autocentramento exagerado, é o que eu entendo que precisa ser reconstruído nessa história do Tomé Aparício. Muito bom, Jane. Muito bom. Adorei. Obrigado. A gente está muito feliz com a tua vinda. Venha sempre que você quiser, tá? Você é sempre muito bem-vinda, porque a gente adora ouvir você. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos e de podermos falar das nossas emoções, porque as emoções que nos chegam também são nossas. E tudo que a gente quer é poder contribuir para todos aqueles que nos buscam. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Eu vou confessar a vocês que a conversa de hoje foi assim algo que eu aproveitei demais. Não sei se isso acontece com vocês, mas cada vez que a gente discute um caso, eu tento trazer aquilo que a gente ouviu para a minha própria vida. E a conversa de hoje teve essa característica. Nossa, como foi bom! Eu gostei demais. Espero que vocês também tenham gostado. Mas chegou a hora de a gente saber o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer para a gente sobre essa emoção de que a gente tratou hoje. Vamos lá? Olha que interessante o trecho. Diz ela: com o avanço fantástico da tecnologia, os benefícios gerados são incalculáveis. Porém, está sendo criada uma geração de alienados. As crianças estão expostas desde o berço a aparelhos eletrônicos que absorvem sua atenção por longas horas. A realidade virtual se subjuga à realidade real. Com o excesso de informações geradas pelo tempo real pela mídia, as crianças e jovens têm livre acesso a uma série de conteúdos, de jogos e de outras futilidades. Isso vem defrontar com a criação atribuída aos pais nas 4 últimas décadas. Olha quanta informação a gente tem em um único parágrafo. A gente sabe que existe toda uma tradição que culturalmente foi estabelecida no Brasil de uma educação autoritária, de uma educação verticalizada, como alguns chamam, né? De cima para baixo, tudo os pais decidem, isso se reflete naquilo que os filhos devem obedecer. Esse modelo, sem dúvida, foi reconhecido como um modelo que não era bom. Eu não vou dizer nem falido, mas ele não era útil para o momento histórico que a gente vivia. E num passo só, grande parte das pessoas foram para outra ponta. Passaram a ter receio de exercer a sua autoridade. Os pais chegaram a um momento em que têm dificuldade de estabelecer regras. E a um só tempo temos filhos ávidos por pais que fizessem essa tarefa e não fazem. Como a nossa convidada lembrou, houve tempo em que os pais não se preocupavam em serem amados porque são aceitos. Eles eram amados simplesmente porque eram pais e faziam um bom trabalho. Qual é o meio termo nesses dois opostos que a gente está observando? Como realizar essas tarefas? Eu acredito particularmente que a conversa de hoje foi muito útil para a gente chegar a algumas conclusões. Pois então, vamos lá, eu queria fazer um convite a vocês. Que tal
você que gostou do programa, que aproveitou a história que a gente enfrentou hoje, contar também a tua história. Faz isso. Envia pra gente pelo número de WhatsApp que está aparecendo aqui na tela detalhes bem minuciosos de tudo que você está vivendo, como você está se sentindo. A gente dá uma arrumadinha na história aqui, a gente faz um resumo, mas é muito importante que você traga detalhes. Encontramos um especialista e ele vai trazer para a gente todas as orientações, à luz da psicologia, à luz da doutrina espírita, enfim, o que há de melhor para que você possa reconstruir as tuas emoções. É isso que a gente deseja. Te aguardamos. Até a próxima. Agora, se você perdeu algum programa, não esquece. Todo o nosso conteúdo aqui da TV Mundo Maior, produzido pelo Seja Barra, está também na nossa playlist no YouTube. É só procurar lá, Seja Barra, e você vai ver muita coisa interessante. A gente conta com você.